Aí eu comecei a entender que, ok, se eu quiser atuar nesse mercado, eu vou ter que ser a representação que eu não tenho aqui. Quando eu entrei na publicidade, eu era uma pessoa muito inocente, assim. Eu tive esse baque muito grande de começar a entender que não tinham pessoas como eu nos filmes em si, porque a gente estava fazendo os filmes, aí eu escolhi as modelos e eu via, gente, mas por que não pode ter? E aí tinham várias conversas e você começava a entender o porquê não tinham pessoas como a gente, pessoas como eu nesses filmes. E aí eu falo isso, né? Porque eu sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa negra, eu vim da periferia, então é um conjunto de coisas que a gente não vê representada, né? E era isso, quando eu via representada, era sempre uma cota, então não podia ter os dois. Não podia ter uma pessoa negra e LGBT, não podia ter uma pessoa trans que era gorda ou que era deficiente, tinha que preencher meio que a cota da imagem que eles tinham ali do que eles achavam que ia vender a diversidade, né, no todo. Eu sinto que o mercado publicitário, ele é muito acomodado e apegado a certos processos. E há uma mão de obra mais masculina, cis, branca e heteronormativa, né? E eu sinto que a inclusão, você incluir outros tipos de pessoas, de corpos e de narrativas, exige uma transformação nesses processos, né? Exige que tudo seja diferente para receber essas pessoas de forma realmente inclusiva e acolhedora. E eu sinto que existe uma vontade, uma abertura, né, para que essas pessoas elas ocupem esses espaços, mas eu sinto que isso também precisa acontecer em todas as funções, sabe? Porque eu sinto que todo mundo questionou muito e cobrou muito que as marcas começassem a ter mais representatividade nas telas, começaram a pedir nas redes sociais, no Twitter o tempo todo, e eu acho que a gente consegue ver essa crescente de diversidade nos filmes, tanto de pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas periféricas. Só que a questão eu acho que agora a gente chegou numa segunda página, né, que as pessoas estão começando a olhar as fichas técnicas. Eu passei por esse momento alguns anos atrás, que foi quando eu entendi que, ok, a gente já tem os filmes com pessoas como eu, alguns filmes, poucos filmes, mas eu entendi que pessoas como eu não podem estar fazendo esses filmes ainda. Então, onde está essa representatividade que mostra que você está ali, mas você não pode acessar esses espaços e estar produzindo de verdade essas coisas? Na frente da tela, a gente ainda não tem a representatividade que a gente precisa. E para mim, representatividade é conseguir se enxergar, né? É conseguir se ver como uma possibilidade de existência, é conseguir espelhar no outro que você pode existir, basicamente, né? Para mim, faz muita diferença quando eu estou num set com outras pessoas LGBT, que ia mais, com pessoas pretas, com pessoas com deficiência, pessoas periféricas. Eu sinto que existe uma cumplicidade e um cuidado, né, um tato nas relações pessoais que fazem muita diferença nesse processo e que fazem muita diferença nesse processo para mim, assim, pessoalmente. E eu acho que se você está falando de um diretor homem, cis, branco, ou de uma produtora que, por exemplo, não necessariamente tem ainda nenhum diretor e trans, eu acho que você fazer um esforço para ter essa inclusão e que essa inclusão exista em outras camadas da produção vai criando espaço, dando oportunidade para diferentes pessoas e perfis colaborarem. E vai criando ambientes seguros também para que essa inclusão exista de uma forma mais acolhedora, sabe? Existem projetos que falam de pessoas LGBTs, feitos por pessoas que não são, que têm um olhar delicado, mas para cada um que tem um olhar delicado, a gente tem 15 que não tem, a gente tem 15 que, na verdade, mais fazem de serviços e mais ofendem a nossa comunidade do que realmente dialogam com ela, sabe? E se a gente quer realmente criar um engajamento, eu acho que a gente realmente precisa ser verdadeira nisso, né? Não pode ficar só no raso. A gente precisa entender que tudo isso é uma estrutura. As pessoas adoram falar sobre racismo estrutural, por exemplo, mas ninguém gosta de entender que quando a gente fala que é estrutural, a gente tem que ir na estrutura para mudar as coisas, né? E eu acho que é a mesma coisa quando a gente está falando sobre produção audiovisual, produção de publicidade. A gente tem que mudar a estrutura. A gente não pode só chegar e fazer um filme diferente
com pessoas diversas e esperar que o resultado vai ser incrível, porque a gente não está mudando, a gente não está mexendo na estrutura. Eu conheço várias outras pessoas trans, negras, enfim, deficientes, que produzem cinema, que fazem audiovisual, que dirigem, que são muito talentosas. Mas as pessoas não estão em grandes produtoras, essas pessoas não estão assinando grandes filmes. E é o mesmo para as poucas que estão, quais são os filmes que a gente consegue fazer também, sabe? Quais são os filmes que chegam para essas pessoas que estão produzindo? Eu, por exemplo, preciso comer para além de junho, que é o mês do orgulho, para além de novembro, que é o mês da consciência negra, sabe? A gente não pode receber esse trabalho só nesses 2 meses. A gente pode fazer filme de carro, a gente pode fazer filme de moda, a gente pode fazer todo tipo de filme, porque publicidade vive de inovação, vive de novidade. E a gente não pode continuar investindo no mesmo, achando que a gente vai ter resultados diferentes, sabe? Sim, eu gosto de falar sobre isso, só que eu sinto que eu tô ainda muito num processo meu em pessoal e que, portanto, a minha visão para falar sobre esses assuntos, ela é muito limitada. Então, a única forma, o meu processo criativo, quando uma marca me aborda para falar sobre isso, é me unir com outras pessoas que também vivem questões, também fazem parte da comunidade LGBTQIA+, para que a minha perspectiva ela não seja limitadora. Eu só posso falar da minha experiência, e que é super limitada dentro da pluralidade e toda a diversidade que existe da comunidade trans não binária, entendeu? Por exemplo, que é só um fragmento da comunidade LGBTQIA+, também. Então, eu acho que a única forma da gente se aprofundar mais e as marcas fazerem realmente esse aprofundamento é se tiverem pessoas, né, na cadeia toda, assim, né, aprovando esse roteiro, escrevendo esse roteiro, dirigindo essa campanha, sabe? Eu acho que é meio nesse lugar, assim, acho que tem que ser feito a muitas mãos para que a gente consiga realmente extrair uma mensagem profunda e verdadeira, assim, independente do assunto, assim, na minha opinião. Tá vendo que o movimento Não Me Vejo, Não Compro tá numa crescente. Eu não acho que seja uma moda. Eu acho que seja realmente um projeto de futuro. E essa cobrança, essa necessidade de se ver não é de hoje, né? Agora a gente está começando a ver os frutos de uma luta que veio anos atrás. Eu sinto que a representatividade ela é benéfica para o mundo, né? Ela é benéfica para a sociedade que a gente está construindo. E a publicidade, ela ressignifica imagens, né? Tipo, ela estereótipos, ela naturaliza as narrativas, né? Então, eu sinto que a imagem que a gente cria nesse contexto, ela está muito ligada a um lugar de imaginário social coletivo, a uma ideia de aspiração, de idealização, alinhada ao consumo. Então, eu sinto que é uma engrenagem importante, tipo, do sistema social e econômico, que historicamente, de alguma forma, está envolvida na aceleração de alguns processos sociais e de maior ou menor assimilação, assim, pela sociedade, né? Então, eu sinto que ajuda, assim como a novela, por exemplo, a discutir certas questões e a naturalizar certas questões, assim, acessibilizar certas questões. Eu acredito que a gente já passou da fase da representatividade pela representatividade, tipo, estamos só simplesmente vendo um casal gay em uma propaganda. Não, assim, a gente quer uma travesti na propaganda, a gente quer uma travesti preta nessa propaganda. A gente quer saber se tiveram pessoas realmente envolvidas nesse projeto, porque é isso, uma coisa é você mostrar, outra coisa é você sentir verdade, sentir que a marca realmente está com você. Porque são pautas urgentes e que refletem as transformações que a gente está vivendo no mundo, que a gente precisa acelerar, né? No mundo por uma questão de direitos humanos, assim. A força de engajamento, a força de conexão com a marca e com as agências que criam isso, não tem investimento em mídia que consegue pagar, sabe? Porque é uma coisa verdadeira, uma coisa honesta.